Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós faremos a análise de texto, certo? E eu quero que vocês prestem bastante atenção a todos os mecanismos que os candidatos que nós vamos analisar os textos utilizaram. Um candidato participou do Enem, tá? 2013, e o outro candidato é da nossa escola, da turma do 9º ano, certo? É uma aluna que arrebentou aí na construção do seu texto. Ela pediu para não ser identificado, que é uma pena, mas permitiu que nós utilizássemos o texto dela, certo? Esse texto que nós iremos abordar a partir de agora é o Enem de 2013, que tinha como temática os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, certo? A autora é a Bianca Rest. Então, prestem atenção como foi que a Bianca fez toda a construção do texto dela. Olha só a introdução. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. Então, observe que ela já faz um trocadilho com relação à sua introdução, tá? No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Até aqui, o que se observa? Que ela começou a escrever, tá, sobre signos opostos e ela colocou quais são esses signos e depois ela afunilou para o Brasil. É interessante que sempre você faça isso. Você começar do grosseiro, vamos dizer assim, do mais geral, e depois você afunilar para um lugar. Claro que, como vocês moram no Brasil, estão aí concorrendo a uma vaga, a uma universidade que se localiza também no Brasil, você precisa afunilar para o país, tá bom? Onde ocorre a prova. Então é interessante que você faça toda essa construção. Depois disso ela coloca, já citando os acidentes de trânsito. Então ela coloca liberdade, responsabilidade. Você é livre, mas ao mesmo tempo que você é livre, você tem uma responsabilidade a cumprir. E esses dois signos opostos que ela coloca acima, ela já induz para a questão dos acidentes. Liberdade, responsabilidade, tá? Aí ela continua. Analisando tal problema e suas consequências. Que problema é esse? Dos acidentes. O governo implantou a lei seca, objetivando um menor número de acidentes de trânsito. Então ela já colocou do que ela vai trabalhar, tá, a respeito de acidentes de trânsito e evidenciou a questão da implantação da lei seca. Vamos verificar de que forma ela continuou o texto. Olha só o desenvolvimento. Primeiramente, já elencando aí o que ela vai mencionar, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática, ou seja, a lei seca. Além da implantação da lei, milhares de quilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Então ele está fazendo todo um apanhado a respeito dessa lei, tá? Mostrando que já está em prática e mostrando que ela é uma lei que está surtindo um efeito positivo. E aí ela continua. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização. E com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora, olha só uma coesão adversativa chegando aí, a média da redução, das vítimas fatais ainda esteja baixa, tá? Então você percebe que ela faz todo o apanhado, ela traz dados que comprovam toda essa eficácia, toda essa positividade que a implantação da lei trouxe, tá? E aí ela continua. Conclui-se então que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema.
Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um corpo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energeticamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade, e, de quebra, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Então aqui, na conclusão, ela trouxe, toda uma roupagem, elencando novamente toda a sua tese que foi colocada lá na introdução, certo? Essa daqui é a parte da conclusão, só que você percebe que tem um pouco de traço do desenvolvimento. Foi por isso que eu coloquei esse nome aqui, tá? Para você perceber. Nossa, eu comecei a ler a conclusão e eu percebi traços do desenvolvimento. Ela utilizou esse mecanismo. Você de casa aí também pode utilizar sem problema, tá bom? A partir de agora, nós vamos para o texto 2, que é de uma aluna da turma. E como eu já mencionei, ela pediu para não ser identificada. É uma autora desconhecida, tá? Desconhecida. Olha só o que ela colocou. O acesso à tecnologia vem apresentando dados crescentes entre crianças e jovens no mundo todo. O que pode ser preocupante, pois tablets, celulares e computadores acabam tomando cada vez mais espaço no dia das pessoas e se tornando preferência para muitos no acesso à informação, que, de certa forma, acaba atrapalhando a leitura nessa faixa etária. Então, olha só toda essa introdução que essa aluna escreveu. Já apresentou o tema, já colocou a sua opinião, já colocou várias justificativas que esse acesso à tecnologia pode trazer, tá? Dados esses, como vocês podem perceber, que são, infelizmente, negativos. A leitura vem sendo deixada de lado por muitos com o acesso a aparelhos eletrônicos. Deve ser levado em consideração que cada vez mais cedo as crianças começam a desfrutar de diversos recursos proporcionados por esses meios. Então temos dois lados. Crianças e jovens com uma grande ligação a esses meios de comunicação e a necessidade de que a leitura seja incentivada, e um não pode interferir no outro, mas é o que vem acontecendo. E aí ela continua. O número de crianças e jovens analfabetos vem caindo, mas não aumenta a leitura de livros, sejam físicos ou digitais, que mostra que o foco mudou. A personalidade dos leitores vem mudando, porque foi se tornando mais sugestivo buscar por informações vindas de tecnologias, geralmente por serem mais objetivas e apresentarem uma linguagem mais simples, e futuramente isso pode se tornar cada vez pior. Então olha só que complexidade toda essa informação trouxe. Mostra dados que são positivos, mas ao mesmo tempo informações que também são negativas. Então apresentam dois lados. Uma roupagem bem interessante que essa aluna trouxe para essa redação. E aí ela fecha com o seguinte parágrafo. Por esses pontos que foram mencionados anteriormente, a leitura vem se apagando no meio das tecnologias, mas por meio delas isso pode se reverter com o incentivo à leitura de livros, principalmente clássicos da literatura. É possível que essa faixa etária se interesse mais por esse mundo, já que muitos estão optando pelas informações da internet. Então, pessoal, vocês observaram que existe todo um processo de construção que precisa ser rigorosamente obedecido para que você tenha êxito nas suas produções de texto, tá? Então vocês podem ter como base, como referências, esses textos aqui que nós analisamos hoje. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu, verifique os textos e até a próxima.